Esse episódio de hoje. Neste episódio vamos falar sobre o tema unidade conjugal. Falar sobre sexo é muito bom. Como eu vou saber se eu vou gostar se eu não experimentar? Não é tão pecado assim. Como a intimidade sexual revela a É Deus. muito difícil, mas eu amo estar casada. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Talkcast. Agora o que é esse? E aí, Rafael, tudo bem? E aí, Rodrigo, tudo ótimo e com você? Beleza, bem demais. Diz pra gente, Rafael, qual é o tema que nós vamos estudar nesse episódio? Então, Rodrigo, neste episódio vamos falar sobre o tema unidade conjugal. Mas antes de nós irmos já para este assunto, eu gostaria de pedir para você já se inscrever no nosso canal do YouTube, Adventistas MT, tá? E também no @jovensadventistas/MT. Segue a gente lá, tem uns make-off, tem algumas coisas bem bacanas, tá? Mas, Rodrigo, tem uma coisa aí que a gente não pode esquecer de falar pra galera. Qual que é? É isso aí, Rafael. Você já se inscreveu pro Bom de Lição? Olha só, você não pode perder. Aproveita, clica no link aqui, já se inscreve. Temos a categoria adolescentes, jovens e adultos. E se você for o campeão dessa grande disputa da LM, você pode ganhar uma viagem com acompanhante, com tudo pago, para conhecer, além da rede de TV Novo Tempo, também a Casa Publicadora Brasileira, Rafael. Cara, que ótimo, hein? Então, se você já não é inscrito, se inscreve, tá? Rodrigo, É isso aí. temos convidados novos aqui. Não estamos sós. Temos carinhas novas aqui. Então, por favor, quem está aqui conosco, Quem por está favor, aqui? Vamos mostre começar aqui. com as damas? Seja bem-vinda. Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Se apresente jóia. pro pessoal que está te assistindo hoje nesse episódio. Bom, para você que está me assistindo, eu sou Amanda Faleiros e sou adventista. Tem mais alguma coisa para falar? Será? Você é casada? Você é casada? Eu sou solteira? casada há quase 12 anos. Olha que benção. Muito bem casada. Uau! E adorei falar sobre isso. Que falar sobre sexo é muito bom. E olha só, e você faz o que hoje, Amanda, profissionalmente? Profissionalmente, eu sou comunicadora. Eu trabalho também com... Uau! Com Já tá bem apresentação nessa área aqui já. de TV. Já tem um Tranquilo. tempinho já que eu trabalho com isso. E temos também uma empresa de criativos, né, para a internet, que seria tomar conta das suas redes sociais. Eu estou Uau! fazendo um merchan. Que legal, Amanda. Top, Seja top. bem-vinda ao nosso Obrigada, episódio Rodrigo. de hoje, porque com certeza você vai falar sobre propriedade desse assunto. Sexo é sempre muito bom falar, né? É, com 12 anos de certeza. sexo já. Olha só. E você, Afonso? Me chamo Afonso Henrique, sou engenheiro civil da Igreja Central de Cuiabá. Top. E é um prazer estar aqui com vocês mais um programa. É Livre, leve, solteiro. solto ou... Então, esse roxinho bonito já tem dona, Nossa, aí sim, Olha aí. namorando. meninas aí que já... tenho Tá 0 certo. anos de sexo. Mas- Amém. Amém. Jesus. Mas estamos aqui já para aprender com a Amanda aqui também. Saber É tudo isso que aí. isso traz como uma bênção para nossa vida, né? Amém. Vamos pro tema, Rafael? Vamos pro tema. Então, Vamos Rodrigo, começar com o Afonso, né? Ok. Que tá chegando aqui, tá Vamos namorando, começar com o novato né? logo? Vamos começar com o novato, tá namorando, vamos ver o que ele tem pra falar do tema. Joga a pergunta pro Afonso aí, Rafael. Então, Afonso, nós sabemos aqui de tudo que a gente já estudou nessa lição, de várias ideologias que temos, e algumas dessas ideologias vão contra o que a Bíblia diz. Como a gente, como jovens, como cristão, se portar nesse meio, nesse campo de guerra? Como que a gente fica? Como que você, Afonso, engenheiro da Central, fica nesse campo de guerra, várias ideologias, várias coisas? Então, é complicado, né? Porque sexo é uma coisa que a gente não se fala muito no ambiente religioso, na igreja, por exemplo. Verdade. E quando aquilo que não é falado, acaba o de fora, o conceito de fora entrando para dentro da nossa igreja. E aí tá o problema. A gente não conversa sobre sexo, sobre essas coisas sexuais na igreja, e aí os conceitos do mundo acabam entrando para dentro. Eu, adventista, jovem, o mundo acaba querendo muitas vezes impor em nós uma coisa que nós não queremos de acordo com o conceito bíblico, né? Então eu acabo não seguindo, tentando não seguir o mundo. Tentando, né? Mas eu consigo. Isso é uma coisa interessante, Afonso, porque assim, nós estamos em um campo de guerra, e campo de guerra não é uma coisa assim bonita de se ver. Uhum. Então a gente enfrenta as dificuldades, né? E tem uma coisa, quando o outro lado tem mais armas, tem mais coisas, a gente é mais tendencioso para ir para aquele lado, Mais porque a gente vê informações, mais informações, então a gente mais material, mais né, Amanda? tendencioso. Não, e que eu acho muito interessante, uma vez um pastor falou isso, não lembro o nome do pastor, que eu, assim, aplaudi em pé.
O sexo foi uma coisa maravilhosa que Deus criou. Maravilhoso em todos os sentidos. E Satanás tem tanta inveja disso, tanta inveja do sexo, que ele deturpa. A especialidade dele é deturpar aquilo que ele não conseguiu criar. Porque ele não é um criador. Nossa, que top. A especialidade dele é essa. E é isso que acontece com a sociedade hoje. Deturpa o sexo. E é uma coisa assim que todo mundo gosta muito de falar. O sexo vende muito. Está muito nas propagandas, nas publicidades, por isso. E nós somos a extremos, né? Porque há alguns anos era muito assim conservador. Né? Não E se agora? falava muito, nem mesmo fora do meio religioso, né? Até na família, escola, com em nossos família, colegas, assim, não tinha com a isso. família, né? A gente buscava informações assim, não tinha internet, né? A internet facilitou muita coisa. E hoje a gente vê que veio para um outro extremo. Tudo é muito fácil, tudo é muito liberal, tudo é muito. Meu corpo, minhas regras, né? Isso e agora. eu posso tudo, e o que importa é o que eu penso e o que eu quero. Né? E quando a gente não conversa isso, não tem, como engenheiro, né? Para uma boa construção tem que ter um bom fundamento, um bom alicerce, né? Uma boa fundação. Então, quando a gente não está com isso alicerçado, com os princípios bíblicos alicerçados em relação ao sexo, aí está o problema. Porque aí vem as ideologias do mundo. E daí vem a pergunta: por que não falar sobre se é algo criado por Deus e é tão bom quanto você disse, Amanda? Essa questão da unidade, sobre saber quais os princípios que Deus traz através da sua palavra para nós, como jovens, e futuramente também para os que serão casados, como nós. O que isso pode afetar a vida de um jovem hoje, na sua percepção, Amanda? Eu acho, pastor, que assim, esperar o casamento, ele é uma coisa, uma atitude tão maravilhosa que as pessoas elas não percebem, elas não têm ideia de como essa decisão pode trazer felicidade para o resto da vida. Porque o sexo é uma coisa totalmente espiritual dentro do casamento. Eu costumo dizer, eu até falei isso no nosso grupo ontem, eu costumo dizer que fazer sexo dentro do casamento, na sua cama, costuma ser um louvor a Deus. Olha que interessante isso. A sua cama se torna um altar, porque Deus quer que a gente faça sexo dentro do casamento. É algo que Ele criou para o nosso prazer. E isso deixa Ele feliz, pastor. Olha que interessante. E uma coisa então, que você falou, se você consegue se manter até o casamento, você não tem ideia como isso vai ser muito melhor. Pode falar. Uma coisa que você falou é que Satanás ele tenta fazer justamente isso. Porque isso, como é um louvor para Deus, ele tenta deturpar isso, fazer como que seja um louvor para ele. Pois é, dentro do casamento é um louvor para Deus. Então, fora. Aí ele fala assim, gente, faz antes. Exatamente. E isso a gente vê nos problemas. Mas só que quando a gente vê o tema unidade conjugal, a gente percebe que no relacionamento você é casada, né? O pastor também aqui é casado, né? Bem casado. O Rodrigo, né? É, o Rodrigo, né? O Rodrigo, desculpa, Bem gente. casado, mas não é comestível, né? A gente vê que não é somente sexo. Porque às vezes a gente só, entra e fala sexo, mas não é somente isso. Não. Se o casal ali, eu penso assim, não tem dinheiro, tá cheio de dívida, gente, não existe amor ali. Não, mas não é só por isso, o Rafael. Eu achei assim, quando eu casei, eu achei que eu ia fazer sexo pra caramba. Não é assim. Não é assim? Não é, querido. Desculpa. Eu conheço alguns casais que fazem todo dia, mas são assim, muita exceção. É que a visão que o mundo passa pra nós é que a sexualidade é o ponto principal na vida de qualquer casal e é o ponto essencial. Não é. Sim. Mas é uma Não soma é. de várias coisas, né? Então, o que mais apela hoje para os nossos jovens, que a gente vê muito falar, é assim: como eu vou saber se eu vou gostar se eu não experimentar? Ai, eu odeio essa Né? frase. Sério, eu por odeio quê? essa Porque eu quero frase. saber o porquê. Experimentar pra saber. Um dia na faculdade, o pessoal chegou pra mim e disse assim: tá, mas você nunca fez. Se você não provou como é com a sua namorada, como que você vai saber que depois do casamento vai dar certo, vocês dois? O que você responderia hoje, Afonso? Pra alguém que fala assim: ah, Afonso, você namora, Então. mas vocês se preservam. Mas como você às vezes você vai Colocou gostar da relação Afonso na sexual fogueira, com ela hein? se você não provar antes do casamento? Então, se você provar um único doce, aquele doce vai ser maravilhoso. Entendeu? Vai ser especial. Afonso, Você você não- precisou isso daí, hein? Você não vai comparar outros doces. Vai ter o único doce. Aquele doce vai Caraca, ser... que... Ó, fenomenal. show de bola. Não, e também tem uma coisa muito interessante, pastor, porque essa questão de sexo é para os cristãos que a gente está falando aqui, né? Sim. Porque quem não é cristão, lógico que vai achar que isso é uma coisa normal, não tem o quê. Babaquice, né? Exatamente. Antiguidade. Mas o meu conselho para os cristãos, os jovens cristãos que acham isso uma banalidade, todo mundo faz, qual que é o problema de eu fazer, né? Quando você faz sexo antes do casamento e acha isso uma banalidade, acha que isso não é um pecado tão grande assim, a gente está minimizando
As consequências, Não, né? não, muito pior, pastor. A gente está minimizando o sofrimento de Jesus na cruz, porque ele morreu por todos os pecados. E um deles foi esse, o sexo antes do casamento. Nossa. Então você minimiza o sofrimento dele. Então, se você acha que é uma coisa banal, olha isso. Olha isso. Por isso que eu acho que Caraca. assim. Não é. Se a gente pensar nisso, cara, uma coisa é eu ter um pecado acariciado e ter dificuldade de sair dele. Outra coisa é eu admitir. Não, sexo antes do casamento todo mundo faz. Não é tão pecado assim. Não concordo, gente. Não, nunca deixe isso entrar na sua cabeça. Nunca. Pode Por isso que o falar, papel do cristão Afonso. hoje é assim, né? É nós sermos contra a cultura. A gente questionar é inquestionável, né? Porque o inquestionável se tornou o conceito mundano. E agora nosso papel é mudar isso. Mas olha só, eu tenho uma dúvida aqui. Eu namorando, você falou assim sobre o louvor e tal, mas como a intimidade sexual revela a Deus? Porque assim, na minha mente, eu acho que na mente de vários jovens aí de casa, é difícil a gente fazer essa associação, entendeu? Mas diz aí, Porque a santidade e a sexualidade parecem ser mundos completamente diferentes. sim. Outra estratégia de Satanás. Outra estratégia, porque na realidade não é. Porque Deus, como nós já frisamos aqui hoje, foi ele que criou e instituiu a relação sexual entre o casal. E, pastor, no começo, quando eu casei... desculpa, Afonso, eu falo pra caramba. Mas quando eu casei, foi muito difícil a gente entrar em sintonia, pastor. Não sei como que foi com você, mas foi muito difícil. Então, no começo, eu e ele orávamos pra isso. A gente tem que se dar bem nessa parte, né? Foi muito difícil. E uma coisa que eu falei, assim, que, gente, eu não tenho que ter vergonha de falar isso, porque Deus, ele quer isso. Eu orava pra isso. Mas por que eu não posso orar por isso se foi Deus que... Eu estava casada, eu casei na igreja, tudo certinho. Por que eu não posso orar por isso? Então a gente tem que parar de achar que sexo e santidade não caminham juntos. Dentro do casamento é santo, sim, e um louvor a Deus. E eu posso fazer até esse tipo de oração. E essa Top. intimidade sexual entre o marido e a esposa, de acordo com aquilo que Deus deseja e o que ele quer para cada um de nós, revela essa busca e esse constante contato com o divino. Né? E isso é muito interessante. Bom, a Bíblia, ela fala e ela põe paixão no amor, né? O que nós podemos tirar de importante da Bíblia sobre a questão da paixão e do amor e da relação entre os dois? Os dois andam bem juntos, né? Eu acho que a paixão é como se fosse um relacionamento, como se fosse um carro, um relacionamento. A paixão seria a ignição. Pá, ligou, tá funcionando. E o amor seria o combustível, né? Uau, que você escolhe, legal. escolhe colocar o combustível, né, no carro, para ele continuar andando. Legal. Então, eu creio que amar é uma escolha. Quando você escolhe amar uma mulher, ali você vai só enchendo e completando o carro para continuar esse caminho. Afonso, como é o nome do seu namorado? Que é isso, Afonso? Não, seu namorado. Tô preparando o discurso já. Tá preparado, hein? Bem, com esse Eu acho que namoradão dela. depois Peraí, desse coisas daqui- boas virão, né? Só frase de efeito aqui. toda hora. Mas só que, pensando assim, tipo, da ignição, o amor é o combustível. Mas só que assim, a paixão, então, é só isso no início e acabou? Ou tipo assim, tem que ligar constantemente, como que é? O carro pode desligar às vezes, né? Ela folga e você... Não, a gente tem que ligar, né? Quase 12. Quantos anos de casado, Rodrigo? 12 anos. 12 anos. 13 Os dois, 12 anos? 13 anos. indo Não, pra este 13 ano eu anos. completo 12. Eu completo 13. Então, com certeza tem que ligar. E são coisinhas bobas que acontecem, porque quando é amor de verdade, quando o casal foi escolhido por Deus, os dois, né? Quando tá tudo dentro, claro que vai acontecer. Não é uma coisa tão difícil de acontecer assim, como é pregado, casamento monótono. Não é assim, gente. Não é assim. Desculpa, eu adoro estar casada, casamento é muito difícil. É muito difícil, mas eu amo estar casada. E assim, é um jantar que ele faz diferente, é um olhar que ele dá diferente, não é, pastor? Isso. É uma roupa que ele surpresa. coloca. Então são coisinhas assim, entendeu? Que dá uma despertada. E o casamento é a soma de um dia de cada vez, né? É um ceder pelo bem do outro. É você ceder pela felicidade de quem está ao seu lado. É você fazer coisas que você não gosta muito, mas você faz porque ela gosta muito, né? Que vocês saem de duas famílias diferentes, culturas diferentes, muitas vezes planos e sonhos que não são parecidos. E vocês decidem se unir. Por quê? Porque eu quero fazer ela feliz e ela quer me fazer feliz. Se você quer alguém para você ser feliz, você já começou errado. Porque quem vai te fazer feliz é ela e você vai fazer ela feliz. E isso é um conceito bíblico, né? Bíblico. É um conceito bíblico. Bíblico. Fazer o bem ao outro. Honrar Fazer mais ao ao outro, né? o que você quer que o outro lhe faça, né? Mas, gente, esse tema é um
tema que tem eu quero muita dica, coisa gente, pra namora. falar. Mas nós estamos aqui hoje para motivar você a descobrir mais sobre esse tema. E é por isso que você tem que estudar durante essa semana a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Se você ainda não tem, corre, busque, adquira a sua lição e você vai ver que durante toda essa semana esse tema vai ter muitas nuances especiais e você vai ficar muito, muito interessado em tudo que vai ser dito. Nós estamos aqui o quê? Para provocar você a estudar esses temas, para se inteirar de tudo que está sendo tratado e acompanhe o nosso podcast aí nas nossas redes sociais, comente, compartilhe o nosso link e chama a galera toda para participar desse debate. Por que não, né? Vamos falar sobre sexo, vamos discutir sobre isso, porque isso foi instituído por Deus para cada um de nós. E a gente se encontra então no próximo episódio. Valeu, galera, pela participação de vocês. Obrigada. Até a Valeu. próxima. Obrigado. Tchau, tchau.